começando mais um episódio do Qual é que é Podcast e hoje, com muita alegria, está aqui comigo a Carol Agostini, de Porto Alegre. Já vou deixar elas falar um pouco mais. E a Carol é uma das primeiras pessoas que eu falei sobre podcast. Então, é uma das incentivadoras também. Comprou essa ideia mesmo antes de fato ser algo mais consistente. De sair do papel. Né? De sair do papel. Então, a Carol é psicóloga, né? Mora em Porto Alegre. E a primeira pergunta de todas é: qual é que é da Carol? O que você acha que as pessoas precisam saber sobre você? Tá certo. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu sou uma grande incentivadora desse movimento empreendedor, assim, então sempre que eu vejo alguém com esse movimento, eu super incentivo, assim, porque acho muito bacana, enfim. Mas vamos lá, né? Tu gostaria que eu respondesse a pergunta clichê de quem que é a Carol ou a pergunta, assim, né, que vai além, né, que é mais... Pode ser as duas, a clichê é que vai além. Tá certo, a clichê, né, eu já vou te explicar o porquê dessa pergunta. É que eu sou psicóloga, né? Tô fazendo mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei há 1 ano e pouco, então depois que eu me formei, ingressei no mestrado. Consequentemente, tive que me mudar para Porto Alegre para fazer o mestrado. Agora, atualmente, estou trabalhando na área clínica, então atuando na psicologia clínica. Mas, curiosamente, a gente sempre se apresenta começando pelo nosso lado profissional, né? E acaba sempre sendo esse tomado discurso de eu sou fulano de tal, trabalho com tal coisa, etc e tal. Mas eu já começo lançando essa reflexão, né, de que a nosso pilar, né, a área a profissional é uma das áreas. E é importante a gente sempre refletir que por trás do nosso lado profissional existem outras tantas áreas, outros tantos Rafas, outras tantas Caróis e aí por diante. E como é importante a gente, né, gerar essa reflexão, né, do porquê será que a gente sempre começa se apresentando profissionalmente, né, e não necessariamente, eu sou Carol e sou colorada, por exemplo, né. Então fica aí essa reflexão pro pessoal de casa. Mas agora, né, respondendo um pouquinho sobre esses aspectos, né, já vai perceber o porquê que eu fiz essa pergunta, porque eu adoro gerar reflexão, né, adoro transmitir conhecimento, não paro de falar, então como tu bem deve perceber ao longo de ter me conhecido, enfim. Adoro falar. E então eu sempre pensei em unir o que eu gosto de fazer, que é falar, que é transmitir conhecimento, com a minha profissão, né? Muito nessa lógica do propósito, né? De encontrar um propósito na minha profissão, de unir essa área, né, que é a minha área profissional, com essas outras tantas áreas da vida, né? Para que faça sentido, porque vamos pensar que a gente passa bastante tempo da nossa vida trabalhando, então é necessário que a gente consiga encontrar esse corte em comum, assim. Né? E aí, bom, o que me levou à psicologia, então? Esse desejo por falar, esse gosto por falar, mas é muito curioso responder essa pergunta, porque no início, assim, eu sempre pensava, eu sei das coisas que eu gosto, que é me comunicar, que é falar, enfim, e gostaria de encontrar algo nesse sentido. Então já me passou pela cabeça ser jornalista, ser... publicitária, uma série de coisas, advogada, que inclusive foi a minha segunda opção de curso quando eu me inscrevi no vestibular, me passou uma série de coisas pela cabeça, mas aí eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, muito de história, enfim, aquelas pessoas bem nerds, digamos assim, na escola. E aí sempre me surgia essa curiosidade, assim, do porquê as pessoas são como são, por que elas fazem o que fazem, e essa busca por essa resposta, assim, foi o que me motivou a ir para psicologia. Essa é a resposta bonita que eu digo, né? Mas, na verdade, uma das coisas que me impulsionou para psicologia também foi porque na época ali que eu estava no final do ensino médio, eu comecei a assistir uma série chamada Light to Me. Aí eu tinha aquele sonho, né, que acho que todo mundo que assiste Light to Me em algum momento, que é, então eu vou trabalhar para a polícia, eu vou traçar perfis de criminosos e vai ser isso, vou revolucionar a polícia e tal. Naquela ilusão, né, muito também aquele conhecimento cru do que é a psicologia, né, aí depois chega na hora, quando tu te depara com o que de fato é a psicologia, então meio que mudaram-se os rumos, assim, percebi que a psicologia no Brasil é muito diferente do que a série apresentava, então acabei mudando ali os gostos ao longo da graduação e no início também não me identificava com a área clínica, assim, me perguntassem, tu escolheu a psicologia, então tu vai ser psicóloga, vai abrir consultório, eu falava, não me imagino nessa área, enfim. Tanto é que daí comecei a me aproximar muito da psicologia organizacional, trabalhei em empresa durante bastante tempo, era algo que me satisfazia, mas
não era algo que me completava 100%, assim. Então, depois de um tempo, ao longo do passar ali dos semestres, comecei a me identificar com a área clínica e hoje não me vejo sem, digamos assim, é a área que eu sinto que me realiza. E aí, juntamente com isso, né, esse desejo por não parar de falar, eu pensei, eu tenho que monetizar esse meu gosto por falar. Então, vou fazer mestrado, vou dar aula, né? Então, imagina, vamos pensar, né, receber para estudar e transmitir conhecimento, que é algo que eu tenho como princípio de vida, assim, tornar isso uma profissão. Então, para mim, casou o útil ao agradável, assim. Então, nesse aspecto, eu me sinto bastante realizada profissionalmente, assim. Não, ótimo. Eu sou um evangelista da psicologia, né? Eu sou aquela pessoa que defende que eu acho que todas as pessoas deveriam passar por uma sessão, pelo menos, com um psicólogo. E interessante, você falou que gosta de falar bastante, né? Aí eu tava lembrando que a gente se conheceu na formatura da Isa, né? E a Isa sempre me falava assim, Rafa, tem uma amiga minha que tu vai conhecer ela, tu vai se identificar com ela, vocês pensam muito parecidos. E até na questão do falar, porque eu também gosto muito de falar, eu gosto de comunicar, então por isso não que a gente... um podcast, né? Então eu acho que é incrível. E sobre a psicologia, né, que nem eu falei, eu sou um evangelista, amo essa área, por mais que eu conheça muito pouco sobre ela, faço terapia já faz 1 ano e meio. Pra mim é fundamental, eu não consigo imaginar minha vida sem esse processo de terapia que eu fiz. Mas ainda algumas pessoas são preconceituosas, né? Por exemplo, assim, tu vai pagar pra alguém te ouvir. Pra que pagar pra alguém te ouvir se tu pode conversar com um amigo? Né? Então, Um discurso clássico, né? Infelizmente. Como uma psicóloga falando sobre isso, sabe? Por quê? Ou como mudar isso das pessoas? Ou assim, como fazer as pessoas entenderem que não é só falar com alguém. Tem toda uma análise clínica de alguém que se preparou para aquilo, né? Claro, pergunta bem importante. Geralmente é o que às vezes acaba sendo utilizado como argumento, né? Tem uma série de fatores assim implicados do porquê que ainda tem tanto preconceito, ainda há alguma certa resistência, né? Um dos principais fatores, eu acho que é a própria idade da psicologia, vamos dizer assim, né? Então ela foi regulamentada como profissão ali na década de 60, então é uma profissão relativamente recente. Em termos históricos, a gente sabe que demora um tempo para que isso comece a se tornar, né, algo habitual, que as pessoas comecem a entender e aderir. Então ela vem muito de uma área médica, carrega heranças nesse sentido. A gente passou por um período ali manicomial, né? Então tudo isso acabou colaborando para a visão estigmatizada que se tem, né? Muito daquela lógica de que é para louco, é manicômio, é eletrochoque. Então a gente ainda carrega muita herança disso, o que é difícil de quebrar, dada a idade recente da psicologia em termos, né, históricos, assim. Mas sobre essa questão da escuta, né, de ser uma escuta, posso falar com um amigo, posso falar com outras pessoas de confiança e não preciso pagar por uma pessoa. É muito dessa lógica de que o papel do psicólogo não é apenas ficar em silêncio, né, ou apenas escutar. Por trás dessa escuta, que a gente chama de escuta clínica, tem muito conhecimento, tem muita técnica, né, para conduzir, entender, fazer as perguntas certas, conduzir, né, aquela conversa para tentar mostrar algo que a pessoa não está conseguindo enxergar, né, e principalmente baseado em ciência, em evidência científica, né. Porque entendo que é a melhor das intenções, assim, né, e é bom ter com quem contar, é bom poder contar, não só porque eu faço psicoterapia, não quer dizer que isso anula, né, agora não vou conversar com os meus amigos, não vou conversar com a minha família. Eu acho que é muito pelo contrário, né, as relações elas tendem a enriquecer apenas, né. Então é muito de uma escuta que é diferenciada, né, de que o amigo vai ouvir, e de que às vezes, na melhor das intenções, ele vai lá e diz, fulano, mas só fazer tal coisa, mas é só desestressar, mas é só ficar calmo, né? Quando na verdade essa pessoa precisa de um acolhimento diferente, de uma escuta diferente. Então tem toda uma técnica por trás, enfim, toda uma ciência por trás, né? Mas também é compreensível, assim, que as pessoas tenham ainda muito dessa resistência, né? Então ainda é um caminho longo que a gente tem pela frente nessa questão de quebrar esses estigmas, mas felizmente depois da pandemia a gente percebeu uma certa mudança assim com relação a isso, até nas novas gerações, né?
antigamente se tinha muito esse receio de falar, faço terapia, como assim? Você tá ficando louco? Tá tudo bem, assim, né? E hoje em dia não, é muito comum, as pessoas têm uma abertura muito mais, né, se sentem muito mais seguras para falar de, eu faço terapia e conversar sobre isso, né? Eu costumo trazer uma analogia muito parecida com a do esporte, por exemplo, né? Fazer academia, de que anteriormente se tinha muito esse estigma de que quem faz esporte ou pratica esportes é só para emagrecer, ou vai para academia apenas para emagrecer, e hoje, né, já se tem muito uma outra noção de saúde mesmo, né, de que eu vou buscar saúde, vou buscar qualidade de vida, isso vai melhorar meu sono. Com relação à psicoterapia, a gente percebe um pouco essa mudança de estigma nesse sentido também, de que não vou procurar o psicólogo apenas quando eu estou com algum problema, com alguma dificuldade, mas também quando quero me conhecer, quero fortalecer alguma habilidade, quero potencializar algumas características, enfim, né? Então a gente percebe essa pequena mudança assim ao passar das gerações, que já vem se fortalecendo assim de uma maneira diferente, mas que ainda é a passos lentos, né? Ainda a gente vê bastante dificuldade de falar sobre isso, enfim. Mas eu acho que isso você falou, é um processo, né? Processo. É o que você fala sobre se reconhecer, né? Uma das coisas que eu acho mais incrível na terapia, ou uma das coisas, foi que essa questão de tipo, eu olhar para os meus traços psicológicos, não sei qual que é o nome técnico disso, e antes eu não aceitava. Tipo, eu queria, eu não quero ser assim, eu não gosto de ser assim, porque isso me prejudica aqui, me prejudica lá. Aí tu passa a se aceitar, aí tu consegue evoluir, aí tu consegue mudar aquilo que dá para mudar, etc. Mas, cara, e se olhar, quando tu consegue se olhar de longe, tipo, tu consegue encarar o teu problema de uma forma diferente. Eu não sei se acontece sempre isso, mas comigo aconteceu uma coisa assim. Entre todos os meus amigos, quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a achar que eu era psicólogo deles. Aí eu comecei a dar palpite, e essa pessoa também faz terapia, ela também começou a dar palpite psicológico. Eu lembro quando eu falei pro psicólogo sobre isso, ele falou assim: Rafa, cada pessoa tem um papel. Eu sou teu psicólogo, não o teu amigo. Tem algum caso assim que te chamou mais atenção? Que eu sei que tu não pode falar, enfim, mas tem casos que te chamam mais atenção, assim? Tem alguns que te desafiam mais? Tem um fenômeno curioso, assim, que eu acho muito bacana, que é isso que tu acabou de relatar, é porque, bom, à medida que a gente começa a tomar consciência das nossas questões, assim, isso nos desperta uma atenção diferenciada para algumas características, né? Vamos pensar que coisas que antigamente eram automatizadas na forma de pensar e de agir, agora começam, né, com o processo de psicoterapia, começam a ser questionadas, começa a haver um processo de reflexão sobre essas questões. E aí esse fenômeno que tu acabou de me trazer, assim, é muito nessa lógica de que, bom, agora eu percebo os meus atos, agora eu começo a pensar e refletir sobre as coisas que eu penso, e eu, né, tenho esse desejo de querer que as outras pessoas também saibam disso, né, e que é muito bacana e é sinal de que a terapia está sendo efetiva, né, no sentido de que começa a ser refletir, a gente gera esse processo de reflexão ali no setting terapêutico, mas que a lógica é justamente estender isso para a vida do paciente, né? Para que ele passe a refletir, questionar sobre as suas ações e pensamentos no dia a dia, né? No sentido de ele ser o próprio terapeuta. Mas aí é que tá, o próprio terapeuta, né? No caso dele mesmo, não dos outros colegas, dos amigos, enfim, né? Então é apenas esse cuidado que a gente tem que tomar com relação a isso, de que sim, foi um processo bastante importante, assim, no sentido de que te ajudou e te fez refletir sobre uma série de coisas, e que sim, de certa maneira, tu quer compartilhar isso com os teus amigos e com as pessoas que tu gosta, porque isso faz muito sentido pra ti e tu gostaria que eles passassem por esse processo também, né? Mas é muito nesse cuidado de que tu te torne teu próprio terapeuta e como terapeuta das outras pessoas. Assim. Eu acho que essa é a minha mensagem nesse sentido. Uma dúvida. Hoje eu faço terapia e tenho acompanhamento psiquiátrico também. Né? Então eu já consigo identificar a diferença. Né? Mas se você pudesse explicar para o pessoal que vai estar assistindo, né? Qual que é a principal diferença entre um psicólogo e um psiquiatra, e o porquê que muitas vezes é importante os dois atuarem juntos, e em que momento que não precisa mais atuar junto, né? Como que funciona essa dinâmica. Tá, vamos começar pelas diferenças. Então a diferença primordial, ela começa na formação. Né? Então, eu, enquanto psicóloga, eu fiz 5 anos de psicologia
enquanto o psiquiatra, ele fez a formação de médico, né? Então a medicina é a base da formação dele, depois vem a especialização em psiquiatria. Então a grande diferença passa a ser essa no primeiro momento, mas as atuações elas são um pouco diferentes também. Ao passo que o médico, portanto, ele está autorizado a prescrever medicação, então quando a gente identifica que a pessoa precisa de tratamento medicamentoso, o psiquiatra é acionado para que ele faça essa prescrição, entre com o processo medicamentoso também. Ambos podem fazer o processo de psicoterapia, mas acaba que os psicólogos acabam sendo mais frequentemente acionados para fazer esse processo de psicoterapia, enquanto o psiquiatra acaba atuando mais nessa parte medicamentosa. Mas por que é importante esse trabalho em conjunto, né, das duas áreas? Porque cada vez mais a gente tem entendido, enquanto profissionais da saúde, assim, que o conceito de saúde ele é um conceito amplo, né, um conceito biopsicossocial que envolve vários âmbitos da nossa vida, né, biológicos, psicológicos e sociais. Então, uma das grandes frentes de atuação é justamente esse trabalho multidisciplinar, para tentar abarcar toda essa complexidade que é o ser humano, né? Então, a gente tem percebido resultados muito interessantes quando a gente une diversas frentes, assim, de diversos profissionais atuando em conjunto, porque a pessoa ali que está sendo atendida, ela tem benefícios muito maiores quando se vê ela dentro de um meu Deus, gente, esqueci. Contexto, perfeito. Essa era a palavra tão simples, me fugiu, né? Dentro de um contexto, né? Então, no sentido de que essa pessoa, ela tem uma história de vida, ela veio de algum lugar, ela tem herança genética, ela tem questões comportamentais, psicológicas, enfim, né? Essa pessoa é uma pessoa complexa e precisa ser tratada e considerada na sua complexidade. Quando a gente atua apenas de uma das frentes, a gente pode correr o risco desses reducionismos, né? No sentido de atitudes e intervenções mais simplistas que não vão gerar benefício para essa pessoa, apenas vão sanar uma questão, mas que não vai levar em consideração esse todo, assim. Então, por isso que é importante esse trabalho, cada vez mais esse movimento multidisciplinar. Tranquilo. Como eu falei, eu sou apaixonado por essa área, então eu ficaria ouvindo sobre isso muito tempo. A pergunta que eu falei que é polêmica, e tu disse que nem é tão polêmica assim, mas que sempre é um debate aquecido, né? Eu tanto comentei, o primeiro episódio foi com a Carla, né? Ela atua na área de esporte, ela trabalhou com clubes femininos de futebol, então também acabei tocando nesse assunto. Óbvio que é outro setor, é outro departamento e é outra logística, né? Mas na área da psicologia, né? Você percebe diferença salarial entre homens e mulheres por essa questão. Se é homem ganha mais ou se é mulher ganha mais, como que a área da psicologia envolve com isso, pensando no geral, tanto clínico quanto os que atuam dentro de empresas, como que é esse setor aí. Até esse fenômeno, por que eu falei que não é tão polêmica, né? Porque é um fenômeno curioso que a gente percebe, né, ao longo da profissão, que inicialmente, quando a gente pega lá toda a evolução, né, da psicologia enquanto ciência, enquanto consolidação, né, de ciência lá, né, na era do Freud, anterior, etc., quando estava consolidando aqueles primeiros movimentos, ainda lá na Europa, era um ambiente quase que majoritariamente masculino, né? Então, por muito tempo foram os homens que puxaram a frente, assim, da psicologia, mas que a gente vê, houve uma inversão em certo ponto da história, em que de repente as mulheres passaram a se interessar mais e se matricular mais nos cursos de psicologia. Então, hoje a gente vê um universo bastante feminino em termos de atuação profissional, né? Então, por isso que é difícil fazer esse comparativo, porque hoje a quantidade de psicólogas mulheres que se formam é muito maior do que a quantidade de psicólogos homens, né, que se formam. Então, a gente não consegue ver tanto essa discrepância justamente por ser uma população diferente, né? Mas, com relação à psicologia clínica, é um pouco difícil de mensurar também, porque, né, acabamos atuando como profissionais liberais, então a gente tem ali a tabela normativa do conselho que nos direciona em termos de valores, e aí a partir disso a gente também é um pouco livre para alterar nesse sentido na base ali do conselho que nos norteia.
Então é mais difícil de mensurar nesse sentido, em termos, né, de profissionais liberais. Mas acredito que vamos pensar outras áreas que envolvem empresa, por exemplo, né? Provavelmente deva ter, assim, né? Assim como acontece em outras tantas áreas também, que a gente sabe que ainda existe essa discrepância salarial. Mas como é um universo que é bastante ocupado por mulheres, acaba sendo mais difícil de fazer esse comparativo, assim, né? Eu gosto de fazer essa pergunta porque, ouvindo alguns economistas e alguns pensadores, principalmente americanos, falar, eu acabei aí, eu não sei até que ponto isso é certo e errado, né? Como você gosta de estudar economia, depois a gente vai chegar nesse assunto também, de nunca analisar um todo, sempre tentar analisar áreas, né? Sempre tentar, tipo, não pegar quanto que os homens no mundo ganham, quantas mulheres, não, pega por áreas para entender onde que existe problema, onde que existe mais discrepância e como fazer para resolver, né? Parece que fica mais fácil de tocar nesses assuntos. Algumas coisas que não estavam no script. Aí depois a gente dá um jeito aí, se tu não quiser responder, fica bem tranquilo, sabe? Mas é que você foi falando, né? Falou do Freud, citou, e antes na tua fala também eu pensei em algumas coisas. Psicanálise, sabe? Quais as diferenças, assim, de você fazer uma terapia com um psicólogo e de você fazer com um psicanalista, sabe? Como que eles agem, qual que é a diferença? Outra importância, né, outra questão importante para a gente diferenciar o psicólogo do psicanalista, porque não são sinônimos, né, são coisas diferentes. Tem um aspecto em comum, que é, para você ser psicanalista, né, tem várias escolas de psicanálise no Brasil que têm algumas exigências específicas. Por muito tempo no Brasil apenas era permitido que um psicanalista, para ser psicanalista, ele tivesse a titulação, né, a formação de médico. Então, por muito tempo no Brasil apenas, não só no Brasil, mas né, eu trago aqui a nossa realidade, apenas os médicos podiam fazer a formação em psicanálise, né, de ser intitulados psicanalistas, que daí envolve uma série de questões, as quais eu confesso que não conheço na totalidade, porque acabou que não foi a área de abordagem que eu acabei escolhendo para a clínica. E aí depois então se abriu para psicólogos também fazerem a formação. Tem algumas escolas que ainda permitem também que outras pessoas com outras formações também entrem e façam a formação em psicanálise, mas as mais rígidas, digamos assim, ou mais tradicionais, acabam, né, permitindo apenas que psicólogos e médicos façam essa formação. Essa é uma das pequenas diferenças que acaba existindo. Então nem todo psicólogo é psicanalista, mas todo psicanalista, né, ou tem que ser psicólogo ou tem que ser médico, né? Então essa é a primeira diferença. Mas tem a questão teórica, né, a abordagem teórica que difere bastante, assim, quando a gente pega, por exemplo, a minha linha de abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, da psicanálise, que daí, né, tem a questão do Freud, Lacan e outros tantos teóricos que aí vai depender muito de cada profissional qual linha teórica especificamente vai seguir. Tem algumas diferenças, assim, né? Então, o psicanalista ele vai focar bastante nessas questões de inconsciente, então, porque o Freud falava muito disso, né? Não vou me aprofundar, me arriscar a falar besteira no sentido de que já estudei bastante sobre isso, mas não é uma área que eu costumo atuar e estudar de uma maneira de me debruçar em estudar nesse momento, porque de fato não é a abordagem que eu tenho utilizado, né? Ao passo que a minha abordagem de atuação, ela foca muito nos pensamentos, nos comportamentos e nas emoções, né, das pessoas. Então, é muito nessa lógica de olhar para esses aspectos, né, em relação às situações, né, conforme vai aparecendo, de olhar, tá, o que foi que tu estava pensando, como é que tu estava se sentindo e como é que tu te comportou naquela situação. Tô sendo aqui reducionista, não é basicamente isso, né? Mas enfim, só para dar uma resumida, para que fique clara assim, essa diferença, ao passo que a psicanálise tem outras técnicas, outras formas assim, de lidar e interpretar o ser humano. Assim. Então, é uma abordagem que por muito tempo eu me identifiquei na graduação, gostava muito de estudar, mas aí quando chegaram os estágios eu acabei tomando um outro rumo, assim. Então, sim, tem bastante diferença quando você vai fazer um processo terapêutico com um psicanalista e com um psicólogo, independente da abordagem, né? Vai ter suas diferenças, assim, mas todas elas, assim, elas têm as suas contribuições
os seus pontos positivos e, né, como qualquer coisa, tem suas limitações, assim. Então, não é nenhuma abordagem ou como nenhuma outra questão, assim, da nossa vida 100% redonda e perfeita, né? Eu experimentei um pouco mais. Hipnoterapia e terapia breve. Bom, hipnoterapia, o Freud começou, né, com essa questão da hipnoterapia, depois ele não se deu bem com isso e aí simplesmente acabou abandonando, né, e o Freud entendeu que outra coisa ele poderia fazer, enfim, mas começou muito nessa lógica da hipnoterapia. Isso a gente está falando lá de meados de 1800, né, por aí, que foi a época do Freud, assim. E depois o Freud mesmo, né, abriu mão disso e não quis mais seguir adiante. Mas hoje são coisas assim que a gente não aborda em termos de graduação, né? E psicoterapia breve tem algumas terapias que acabam tendo uma lógica mais breve do que outras, né? Então, até mesmo quando pensamos em alguns contextos específicos, como por exemplo contextos de saúde, em que a gente sabe que não vai se ter muito tempo, muito recurso para olhar para esse paciente, então a gente pensa em abordagens mais breves ou mesmo uma lógica mais de acolhimento do que necessariamente uma lógica de psicoterapia, assim. Então a hipnoterapia a gente não utiliza, né? A gente acaba se pautando em outras técnicas, digamos assim. Agora eu vou experimentar um pouco mais. Coaches. Olha, opiniões e opiniões, né? Eu acho que depende muito da formação de base do coaching, né? Porque tem coachings que são administradores, que são economistas, que são até mesmo psicólogos, que vão lá, fazem o curso, nem sei direito como é que é a formação do coaching, fazem lá os seus cursos, né? Enfim, e utilizam isso enquanto potencialização da sua formação de base. E aí uma opinião pessoal minha, de aí ok, tudo bem, não vejo nenhum problema nisso, né, no sentido de que tu já vai ter uma base ali para lidar com essa questão, mas é importante entender que o coaching não é psicoterapia, né, que são coisas diferentes e que uma coisa é tu utilizar isso para potencializar a tua profissão, né, enquanto sendo economista, administrador, ou seja lá a formação que tu tiveres, né. Mas à medida que se substitui isso e se toma uma postura de um profissional da saúde mental e que vai fazer um processo de psicoterapia no sentido de mexer com questões que são importantes, né? Muito no sentido de ocupar o espaço de um outro profissional, que é o psiquiatra, que é o psicólogo, aí é complicado, né? Porque a gente está falando de questões sérias, assim, né? E que, bom, a gente estuda 5, 7, 10 anos sobre essas questões e às vezes um curso breve, né, do coaching, ele não vai ser suficiente para resolver questões complexas. Eu sempre costumo dizer assim que perguntas complexas, elas exigem respostas complexas, né? Então, respostas simples para perguntas complexas é complicado. E a gente sempre costuma brincar enquanto psicólogos de que a gente é o profissional do depende, né? Então, eu sempre costumo recomendar que as pessoas desconfiem de alguém que fala de algo com 100% de certeza, né? De que, ainda mais enquanto pesquisador agora, a gente sabe que tá, ok, né? A gente temos alguns direcionamentos, mas é muito difícil, assim, a gente afirmar alguma coisa com 100% de certeza, muito nessa lógica da verdade absoluta, né? Porque até mesmo a própria ciência, a lógica é que se questione essas verdades e que se siga pesquisando para frequentemente ou refutar essa verdade substituindo por uma outra mais efetiva e eficiente, digamos assim, ou, né, justamente de estar entendendo se ainda está funcionando isso que foi descoberto, se ainda é dessa forma, né, nessa lógica de frequente atualização, porque a verdade absoluta ela é complexa, é difícil a gente partir para, né, dessa perspectiva. Ah, perfeito. Antes de eu mudar para uma outra área, que eu sei que você gosta de estudar, pensadores, filósofos, que você gosta de ouvir, de ler, sejam brasileiros ou estrangeiros. Então, eu gosto bastante de ler, mas eu não tenho me prendido a escritores específicos, assim. Já fui muito, né, na época do Harry Potter, Percy Jackson, bem antigamente, assim. Atualmente, eu tenho lido
lido bastante coisa sobre desenvolvimento pessoal e sobre economia, né, que é um dos temas que a gente já vai entrar. Então eu tenho me debruçado bastante nisso, então consequentemente aí eu já acabei, né, permeando diversos autores assim nesse sentido, diversos pensadores, mas eu gosto bastante dos podcasts do Clóvis de Barros Filho, gosto bastante de vários youtubers assim que falam bastante sobre economia, investimentos, então os clássicos, né, que bom, quem acompanha essa área provavelmente já deve ter ouvido, Natália Arcuri, Thiago Nigro, tem alguns não tão conhecidos que eu acabo, né, escutando mais também, que é o Economista Sincero. Então tem, mas aí são canais de YouTube, podcasts, né? Tem o Bruno Perini também, que eu acabo escutando bastante. Eles falam muito sobre essa lógica de geopolítica, investimentos, negócios, então eu acabo me interessando bastante assim por essa temática. Assim. E esse interesse pela essa temática, que também é uma área que eu gosto de dar uma pincelada, assim, acabo não me aprofundando muito, mas como que nasceu... Essa questão do desejo assim, é muito curioso, porque nasceu com o mestrado, mas não necessariamente por mestrado, mas eu já vou explicar o porquê. Quando eu queria fazer mestrado, eu fui pesquisar que requisitos eu precisava ter para cumprir, né, e conseguir avançar ali e ser aprovada no processo seletivo. Um dos grandes requisitos é o inglês, né? Então eu pensei, bom, eu preciso resolver esse quesito da minha vida que eu entendo que eu não estou me garantindo muito bem nesse momento e que eu acho que é um gargalo que eu preciso reforçar. Então me matriculei numa escola de inglês aqui de Erechim e era uma pegada muito legal, assim, era uma lógica de imersão, então vários níveis ali interagindo, enfim. Mas mais do que isso, não eram só vários níveis de inglês diferentes, eram pessoas de várias áreas de atuação diferentes. Então, para a pessoa que, né, passou ali os últimos 3, 4 anos apenas convivendo com pessoas que estavam fazendo a mesma formação, né, ali na psicologia, ou mesmo ali no mesmo prédio do campus, ali que tenha mais ou menos a mesma área de aproximação, então a gente fica muito imerso na nossa área de conhecimento, muito especialista, né? A gente começa a virar muito especialista e começa a ver as coisas de acordo com aquela perspectiva, com aquele meio que a gente está inserido. E eu acho que isso foi um divisor de águas quando eu entrei no inglês, porque eu me deparei com pessoas de outras formações. Muita gente da engenharia, da administração, de outras áreas que tinham outras perspectivas de vida, de mundo, enfim. E como eu te disse, eu sempre gostei muito de falar. E eles falavam sobre coisas que eu não sabia falar. E aí eu pensei, tá, não posso participar do assunto, porque eu não sei falar sobre taxa de juros, eu não sei falar sobre cotação do dólar, eu não sei falar sobre isso e eu vou ficar aqui assistindo, né? Mas eu sempre com esse desejo de falar e sempre fui muito curiosa, gostei muito de aprender e eu sempre tive esse desejo de aprender a investir. E aí começou com bancos digitais, assim, comecei a abrir uma continha num banco digital, comecei a assistir vídeos no YouTube sobre isso, e aí o algoritmo ele vai trabalhando sozinho, né? Aí eles já começaram a me recomendar vários vídeos, acabei caindo num canal chamado Me Poupe, da Natália Arcuri, foi aí que começou, assim, e aí fui introduzida no mundo dos investimentos através da Natália Arcuri, muito nessa lógica de digitar no YouTube o Nubank é seguro e aí começar a aparecer um monte de vídeo ali que o algoritmo por si só foi mandando, eu fui me apaixonando e fui, né, devorando aquela quantidade de conteúdo e daí já comecei a entender que eu precisava me aprofundar mais para entender, comecei a comprar livros, comecei a ler a respeito e buscar outras fontes que não só o YouTube, né, para começar a entender sobre isso, investir, enfim. Aí hoje sim, sou investidora, né? Então começou muito nessa lógica do YouTube e aí depois foi se ramificando para outras áreas, né? Porque eu gosto muito de ler, enfim, ouvir podcast e tal. E aí é muito nessa lógica de consumir esses conteúdos que muitas vezes são gratuitos, né? E o que me surpreendeu é que eu pensava, quando eu for rica, né? Lá então, né? Em algum momento, se eu for, vou começar a investir. E aí a virada de chave foi que não. Para você ser rico, você tem que investir. Perfeito, ótimo. E aí, então, né, muitas das pessoas que são ricas investem, ou são ricas porque investem, e aí eu entendi essa virada de chave, e aí me apaixonei pelo assunto, porque sempre gostei muito de história,
E curiosamente, economia envolve muito desses aspectos, né, geopolíticos e de história também, né, do mundo assim enquanto organização e economias e etc. E acordos comerciais e aí por diante. Então eu sou super suspeita em falar sobre isso, né, porque adoro estudar isso. E aí aquela coisa, né, é muito engraçado porque chega o ponto em que tu tá assistindo o Jornal Nacional e tu começa a entender o que o William Bonner fala e tu fica, nossa, tá, então agora eu entendi o que quer dizer quando o IPCA não sei o quê, porque o Ibovespa caiu tanto. E eu sempre sou daquela política que conhecimento liberta, né? E aí quando a gente adquire conhecimento, a gente tem mais poder para tomar as nossas decisões de uma maneira mais acertada, assim. Então, a minha história, assim, nessa paixão pela economia, começou buscando aprendizado, né? E aí começou e continuou com buscar mais aprendizado ainda e sigo nesse eterno aprendizado, né? Porque a gente nunca para de aprender, assim. Parece clichê, mas é muito na lógica do que o Sócrates falava, assim, né? Só sei que nada sei, e quanto mais a gente sabe que tem tanta coisa para aprender e que a gente sabe coisa nenhuma, assim, é muito curioso isso. A não ser que você fique na bolha preso, né? Exato. Porque isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que fica uma lição aqui. Se desafia a sair da bolha, né? Em todos os setores da nossa vida. Se a gente fica na bolha, a gente se considera especialista e fica ali. Aí se alguém discorda, se alguém pensa um pouco diferente, não, porque eu que sei, porque eu que tô com a razão. Na verdade não, tu só tá enxergando dentro da própria bolha. E sobre essa questão da própria bolha, assim, eu sempre me considero uma pessoa muito curiosa, né, até pela minha profissão, assim, de sempre estar buscando entender o porquê daquilo e buscar essa reflexão no sentido de entender e ouvir. Chegou um ponto, assim, que eu comecei a questionar, assim, por que algumas pessoas, né, no sentido, eu tinha essa pergunta quando eu entrei na graduação, de por que as pessoas são como são e por que elas agem como agem. Mas aí quando eu encontrava essa lógica, né, das pessoas que divergiam de opiniões que eu tinha, eu sempre me questionava o que ela está vendo que eu não estou vendo e por que ela pensa dessa forma. É que claro que a graduação acaba nos impulsionando a ver a situação um pouco dessa maneira, né, muito na lógica de conseguir entender essa perspectiva do outro e o porquê esse outro está agindo dessa forma, assim, nessa lógica muito de ouvir, né. Curiosamente, agora, né, começar a mudar e desviar os focos, mas me lembrei agora que eu falei que eu gosto muito de falar, né? Mas curiosamente perceba que eu tô numa profissão que envolve muito mais esse ouvir do que falar, né? Porque justamente por esse meu desejo de aprender, esse gosto por ouvir, assim, histórias, por gostar de histórias, né? E hoje, bom, trabalhando, eu escuto uma série de histórias de diferentes pessoas, enfim. Acabei até tangenciando o que eu ia falar e acabei me esquecendo qual era o questionamento. A bolha. Sim, sair da bolha, né? Então, justo nesse questionamento, assim, sempre me questionei por que as pessoas são como são, porque pensam como pensam, né? E aí quando elas discordavam de mim, eu sempre pensava assim, tá, o que ela tá vendo que eu não tô vendo, né? E o porquê que ela tem esse motivo para pensar dessa forma. E aí quebra essa lógica da discussão, né? De, não, esse é o meu ponto de vista, esse é o teu ponto de vista, né? De tentar me aproximar do teu ponto de vista para entender o porquê que é o teu ponto de vista, né? E eu acho que isso fica como reflexão, assim, também, né? De que pra gente tentar fazer mais esse movimento na nossa vida, ao invés de agarrar uma verdade absoluta e dizer que não, é isso que eu acredito. Mas tá tudo bem se alguém tiver esse direcionamento e esse posicionamento também, porque essa pessoa também tem os seus motivos para fazer isso. Mas o como é libertador a gente se permitir fazer esses questionamentos e se permitir ver, né, a partir da perspectiva do outro, porque a gente, né, aquela lógica de... Tem uma frase que se aplica muito a livros e leitores, mas que eu gostaria de aplicar ela a pessoas, né? Ela é facilmente aplicável a pessoas, de que um leitor, ele não vive uma vida só, ele vive 1000 vidas, 100.000 vidas, enfim, né? A quantidade de livros que ele lê, assim, né? Assim como a perspectiva de que quando a gente se propõe a se colocar no lugar do outro e ouvir a história do outro, entender o que o outro é como é, a gente tem essa oportunidade de viver várias vidas, assim, né? Que a gente vê a vida de vários ângulos diferentes, assim. Eu acho que isso é muito poderoso nesse aspecto. Aí é incrível porque a gente vai dialogando, conversando, a gente vai refletindo, pensando e... Eu sou uma pessoa que, quem sabe há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu
não iria conseguir estabelecer diálogos que eu consigo hoje. E eu não mudei o que eu penso. Eu simplesmente mudei a forma de ser em relação ao outro. Sabe? Tipo, desde que eu tenho, sem citar nomes, tipo, tem uma pessoa hoje que eu sou super amigo dessa pessoa, a gente conversa, a gente tem momentos muito legais que há tempos atrás ela nem gostava de mim pela minha forma de dialogar, pela minha forma de ser. E hoje eu consigo, sem ter mudado aquilo que eu sou, sem ter mudado aquilo que eu creio, eu consigo dialogar com pessoas que pensam diferente. Isso é sensacional, é sensacional. Às vezes a gente fica com vontade de convencer o outro, a gente fica. Mas é sensacional você conseguir dialogar, conversar, etc. É essa lógica do diálogo respeitoso, assim, né? De que eu exponho a minha opinião, tu expõe a tua, e bom, tu tem os teus motivos para pensar dessa forma, eu tenho os meus para pensar dessa, e ok, apesar disso vamos seguir sendo amigos e etc, né? Falando em amigos, uma curiosidade, tipo, como psicólogo, depois eu já vou juntar com a economia de novo, mas como psicólogo, você atende conhecidos, amigos, ou existe uma restrição da profissão, ou existe uma restrição, depende da pessoa, como que funciona essa parte? Sim, nós temos essa questão com relação ao próprio código de ética do psicólogo, né? Então tem lá uma cláusula, não vou lembrar o certo nome, mas é uma cláusula que ela diz assim que não podemos atender pessoas em que isso possa, né, no sentido de, por exemplo, que isso venha a prejudicar a relação terapêutica, né? Ou seja, então se a gente atender pessoas que a gente conhece, como por exemplo familiares, amigos próximos, enfim, isso vai estar prejudicando a relação terapêutica, né? Não vou me lembrar agora ao pé da letra, como diz ali o artigozinho, mas ele traz essa questão de uma forma bastante clara, assim. Então, ou seja, se isso a relação por si só ela vai prejudicar, né, por ter essa proximidade, então a recomendação do código de ética do psicólogo é de que não se faça esse atendimento. Então vamos pensar, né, por exemplo, tu é um amigo meu, já te conheço, né, então não posso prestar esse atendimento por justamente haver um outro vínculo que poderia vir a prejudicar o vínculo terapêutico, né? Porque a lógica do vínculo terapêutico é que ele seja algo que não envolva, né, outros envolvimentos, assim, né, sejam eles afetivos e etc, que seja um vínculo profissional, mas é um vínculo diferente, né, que é um vínculo terapêutico. E aí algumas pessoas podem vir a questionar, mas o médico, né, ele não tem esse impeditivo, por exemplo, com relação a atender o próprio paciente, enfim. Mas é que são vínculos diferentes, né? Então, uma das principais ferramentas terapêuticas é o vínculo terapêutico, né? E esse vínculo terapêutico, muitas vezes, ele tem um papel de reparar outros vínculos, né? De reparar. Então, ele precisa ser um vínculo diferente e que ele não pode ser, digamos assim, enviesado por outros aspectos, né? Porque eu já vou ter, te conhecendo, né, a longo prazo, por exemplo, eu já vou ter uma percepção de ti, isso já vai estar misturado com as minhas questões pessoais, né, e isso pode vir a dificultar e prejudicar a forma como eu vou conduzir o teu processo terapêutico, por exemplo. Então, para evitar esses vieses e essas relações que tendem a prejudicar, assim, né, então a recomendação do próprio CFP, né, Conselho Federal de Psicologia, através do Código de Ética, é de que não se possa, né, fazer esse tipo de atendimento a pessoas próximas com um vínculo próximo, digamos assim. Super explicado. Eu sempre, eu nunca entendi se era uma questão mais pessoal ou se tinha algo dentro por mais que tinha as minhas desconfianças. Última, para nós já encaminhar para o final, juntando as pontas, sabe? A relação da saúde financeira com a saúde emocional. É óbvio que afeta. Tipo, eu poderia dizer assim, não, afeta. Sim, as pessoas vão concordar, sabe? Mas um ponto de vista dentro da psicologia, assim, o quanto tem ligação e quais são os fatores dessa... Ele vem muito dessa lógica do conceito de saúde, né? Que ele é amplo. Então, como eu havia falado anteriormente, dessa lógica da saúde biopsicossocial, né? O bio envolve essas questões fisiológicas, físicas, né? Mais genéticas, enfim. O psicológicas, as questões psicológicas, né? E
o social, né, envolve essas questões que incluem essa questão financeira, né? O social, a gente está falando, por exemplo, de acesso à cultura, lazer, ambiente em que essa pessoa vive, essas relações sociais, sejam escola, trabalho, enfim. O social, ele engloba toda essa área, né, que são áreas bastante importantes. Então vamos pensar que existe saúde se eu estou bem fisicamente e psicologicamente, mas eu não tenho saneamento básico? É difícil afirmar que a gente tem saúde, né? Então é importante olhar para isso enquanto, né, toda a sua gama de complexidade. Vamos pensar, estou bem fisicamente, estou bem psicologicamente, mas não tenho fonte de renda, ou seja, não tenho como me sustentar. Isso talvez num primeiro momento vai te deixar bem fisicamente e psicologicamente, mas e depois? Isso vai começar a afetar as outras áreas, né? No sentido de que vai gerar preocupações, vai te faltar itens básicos para manter higiene, por exemplo, né? Aqui a gente está falando de questões mais drásticas, digamos assim, né? Extremos, né? Então, mas isso vai afetar de alguma maneira. Vamos pensar uma pessoa que perdeu o emprego, ela vai começar a ficar preocupada, porque ela não vai, né, vai ficar pensando em como é que ela vai pagar as contas, etc. Ela vai ter que reduzir a qualidade dela de vida, isso inclui, né, começa a cortar cultura, lazer, e a gente sabe que isso né, gera impactos na saúde, tanto física quanto psíquica. Então, como é complexo, né? E quando a gente desequilibra uma área, como por exemplo a financeira, né, de que, vamos pensar nessa lógica de que o dinheiro ele dá acesso a uma série de questões básicas, né, como por exemplo alimentação, saúde, educação, enfim, a gente tem esses serviços de uma maneira gratuita através, né, do Estado, mas de que muitas vezes, né, ele não é capaz de dar conta de toda a demanda que tem, né? Então é muito importante a gente olhar para a saúde de uma maneira ampla, e vendo isso dessa maneira ampla, a gente entende que quando há esse desequilíbrio, né, nessa área que é a área financeira, nessa questão, né, que engloba essa questão mais do social, isso vai surtir efeitos em todos os outros âmbitos, assim, né? E curiosamente, quando a gente pensa na relação de casais, por exemplo, a gente tem um dado muito alarmante que é o dinheiro, ou seja, né, dinheiro é uma das principais temáticas que envolve e que motiva os divórcios. Então, muitos casais se divorciam justamente por questões financeiras, né? Se não é a principal, é uma das mais principais, está sempre ali no ranking, né? Algumas pesquisas têm demonstrado isso. Então, perceba como acaba sendo algo extremamente importante, assim, né? E vamos pensar que quando a gente pensa nessa lógica da tomada de decisões, né, e já pegamos uma outra área ali da psicologia / neurociências e por aí vai, que acaba estudando isso muito aplicado ao mercado financeiro, a gente sabe como as emoções, como a forma de pensar e de se comportar interfere e reflete nas suas tomadas de decisões com relação ao dinheiro, por exemplo, né? Então, como está tudo muito relacionado, e, consequentemente, né, respondendo a tua pergunta, sim, acaba afetando, então, né, a saúde, enfim, né, com relação a essa questão do dinheiro ter ou não ter. Não que sejam... as pessoas que têm dinheiro são as pessoas que são felizes e têm saúde, não, né, mas, infelizmente, dada a nossa organização socioeconômica, ele acaba sendo uma das principais pontes para a gente conseguir ter acesso a essas coisas. Claro, a gente tem algumas pontes que podem estar, né, auxiliando nesse aspecto, quando a gente pensa ali no braço do Estado, né, que vem muito nessa lógica de sanar algumas coisas que a pessoa, enquanto indivíduo, não consegue sanar de uma maneira, né, sozinha, digamos assim. Então o Estado ele vem, né, com essa perspectiva de acolher essas necessidades que acabam surgindo, assim. Perfeito, e é incrível pensar que a gente começa a misturar as questões que você falou, da pessoa ser como ela é, e também isso vai afetar a forma como ela lida com dinheiro. É que tem pessoas que têm saúde financeira e que o salário delas é um salário bom, ou básico, ou médio, e tem pessoas que, sabe, vão ganhar muito bem e não vão ter saúde financeira, porque vão estar todo bagunçado, ganham bem, mas vai mais do que entra, então tipo, é muito complexo, tem muito a ver com como a pessoa age, sabe? Porque não é muito sobre o que a pessoa, quanto a pessoa ganha, é sobre como ela gerencia isso, né? Porque às vezes a pessoa ganha ali um salário mínimo, consegue, né, cumprir com as suas obrigações, enfim, e gerenciar, ao passo que uma pessoa que ganha 10 salários pode estar com uma dívida
infinitamente maior, né, por não conseguir gerenciar aquele dinheiro daquela maneira, enfim, de uma maneira saudável, adequada, enfim, e tá com uma situação financeira, né, mais preocupante do que a pessoa que recebe menos, por exemplo, né? Então é bastante relativa essa questão também, ao passo de que, né, muito nessa pegada de que a pessoa tem dinheiro, então automaticamente ela vai ter saúde. Não, então ela vai ter mais acesso, ela vai ter mais recursos, mas não é uma regra, né? Então é muito relativa essa questão. Carol, muitíssimo obrigado. Né? Acho que o papo foi fenomenal. Né? Tenho certeza que cada pessoa que ouviu, ou assistiu, ou foi incrível mesmo. Eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado por essas áreas, mas eu tenho certeza que o pessoal vai curtir. Então, para nós encerrar, tuas últimas palavras de agradecimento. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu sou super suspeita em falar também, porque eu adoro falar, então é uma coisa que sempre me motiva. E como disse no início do podcast, assim, né? Também por essa pegada de gostar de investimentos, enfim, eu sou uma incentivadora do empreendedorismo, né? Acho muito bacana e super incentivo que comece, que tome esses primeiros passos, que no início é um pouco mais complicado, mas que no momento que flui, né, mas precisa começar de algum lugar, assim, então é sempre que eu posso incentivar e contribuir de alguma forma com essas pequenas ideias que podem ser gigantes em algum momento, então eu faço minha parte, assim, porque é uma coisa que me motiva, assim, pessoalmente, digamos assim. Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, né, conseguiu esse espaço na agenda, né, encaixou a vinda para cá com o nosso podcast, e você não se esquece de curtir, comentar, mandar para um monte de gente, assinar o sininho e a gente se vê no próximo episódio.